Eu vou compartilhar com vocês algo que um sábio homem de Deus me disse há muitos anos, quando eu estava apenas começando minha caminhada na fé. Ele olhou nos meus olhos e falou: meu filho, guarde isso no seu coração. Na Sexta-feira Santa não se perdem aqueles que trabalham, se perdem aqueles que não entendem o que realmente acontece nesse dia. Naquela época, eu não compreendia a profundidade daquelas palavras. 30 anos se passaram e hoje eu sei exatamente o que ele queria dizer. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu cheguei a pensar que ele estava falando em metáforas, que era só um jeito poético de um homem mais velho falar. Mas ele não estava. Ele falava de forma literal, porque existem coisas que acontecem com a nossa alma na Sexta-feira Santa. E se você não sabe disso, você vive este dia como se fosse um dia comum. Mas ele não é comum. Ele é único em todo o ano. E eu quero te explicar o porquê. Nós nos acostumamos a pensar que a Sexta-feira Santa é o dia em que Cristo foi crucificado. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. Nós conhecemos os fatos, mas talvez não entendamos o que está por trás deles. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, está escrito: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Você consegue sentir a força disso? O véu se rasgou. Não foi uma porta que se abriu. O véu se rasgou. Aquele mesmo véu que separava o lugar mais sagrado da presença das pessoas. Aquele lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. E de repente ele se rasga sozinho, de cima para baixo. Isso significa que no momento da morte de Cristo, algo mudou para sempre entre Deus e a humanidade. A barreira desapareceu. E neste exato dia, quando a barreira entre o céu e a terra foi destruída, o que nós fazemos? Nós nos preocupamos se podemos ou não lavar roupa. Seria cômico se não fosse tão triste. Mas espere, eu não comecei falando do véu por acaso, porque aqui está a chave para tudo que vamos conversar hoje. Cada proibição, cada costume da Sexta-feira Santa não é sobre as tarefas de casa, é sobre este véu rasgado, é sobre Deus ter aberto um caminho para nós e nós, neste dia, virarmos as costas. Mas, como exatamente nós viramos as costas? É isso que eu quero analisar com você, com calma e profundidade. Você sabia que Jesus na cruz pronunciou 7 frases? Não 5, nem 10. Exatamente 7. Um antigo homem de fé, Demétrio de Rostov, escreveu que cada uma dessas palavras é um testamento deixado para nós, os vivos. E cada uma delas está diretamente ligada ao que não deveríamos fazer na Sexta-feira Santa. Mas, de alguma forma, nós perdemos essa conexão. Sabemos que não se pode fazer festa, que se deve jejuar, que não é bom trabalhar. Mas por quê? Qual é a raiz espiritual disso? Sobre isso nós ficamos em silêncio. Eu vou retornar a essas 7 palavras. Cada uma delas vai nos revelar algo muito importante. Vamos começar com a primeira. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira coisa que Cristo diz, enquanto pregam na cruz, não é uma maldição, não é um grito de dor, é o perdão. Ele pede ao Pai que perdoe aqueles que estão cravando pregos em suas mãos. Pare por um segundo, pense nisso. Ele diz, eles não sabem o que fazem, eles não entendem. Eles pensam que estão executando um criminoso, mas na verdade estão matando Deus. E esse não saber o que fazem também é sobre nós. Quando nós, na Sexta-feira Santa, o dia mais sagrado e terrível do ano, vivemos como se nada tivesse acontecido, nós também não sabemos. Nós também não entendemos o que estamos fazendo. E a primeira coisa que não podemos fazer neste dia é viver na ignorância. Não apenas não saber, mas não querer saber, fechar os olhos de propósito. Eu me lembro de uma senhora, uma mulher boa, de idade, que frequentava a igreja há muitos anos. Um dia ela se aproximou de mim e disse, Padre, por 30 anos eu jejuei e não lavei roupa na sexta-feira. Fiz tudo certo, não fiz? Eu olhei para ela com carinho e perguntei, minha irmã, mas nesse dia a senhora já chorou alguma vez? Não de pena de si mesma, mas por ele estar lá, pendurado na cruz, sangrando pelos seus pecados? Ela ficou em silêncio e então respondeu baixinho,
Não. E aqui, meus irmãos, está o nosso grande problema. Nós cumprimos a forma, mas perdemos a essência. São Páisios do Monte Athos dizia: Deus não castiga. O homem castiga a si mesmo quando se afasta de Deus. E na Sexta-feira Santa, esse afastamento se torna especialmente perigoso, porque neste dia Deus está o mais perto possível. Ele está na cruz sofrendo por você pessoalmente, e você nesse momento desvia o olhar. Isso não é apenas falta de atenção, é uma escolha. E é uma escolha que tem consequências. Não porque Deus se vinga, mas porque você mesmo fecha a porta que Ele, neste dia, escancarou para você. Mas, meus irmãos, eu lhes disse que o pecado mais terrível deste dia não é o que vocês pensam. Não é o trabalho, nem a roupa lavada, nem quebrar o jejum. Existe um pecado sobre o qual quase ninguém fala, e ele é mais assustador que todos os outros juntos. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E quando você ouvir, talvez seu coração estremeça, porque cada um de nós, ao menos uma vez na vida, já o cometeu. Por enquanto, guarde isto. São João Crisóstomo, em seu sermão sobre a Grande Sexta-feira, disse algo maravilhoso. Ele disse que a cruz não é o fim, a cruz é o começo. E se entendermos isso, entenderemos por que a Sexta-feira Santa não é apenas um dia de luto, é um dia que define tudo o que vem depois. A Páscoa, a alegria, a ressurreição. Mas entre a cruz e a ressurreição, existe uma noite. A noite de sexta para sábado. E o que acontece nessa noite, sobre isso também se fala muito pouco. Cristo desce ao inferno, literalmente. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, escreve que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Ele vai até os mortos, aqueles que esperaram por milênios. E isso diz respeito a cada um de nós, porque nesse momento, algo que nem imaginamos está sendo decidido, mas a isso nós ainda vamos voltar. Agora vamos falar sobre o que não podemos permitir em nosso coração neste dia, porque as proibições da Sexta-feira Santa não são externas, elas são internas, e são os pecados de dentro que mais nos destroem. Nós falamos sobre a ignorância, sobre não querer saber. Mas há algo mais, está ligado à segunda palavra de Cristo na cruz. Lembre-se, ao lado de Jesus, 2 ladrões foram crucificados. Um deles zombava: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro diz algo espantoso. Lucas, capítulo 23. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Este homem é um criminoso. Talvez um assassino, um ladrão, ele tem uma vida terrível nas costas. E ali, pendurado, morrendo, a única coisa que ele faz é pedir a Deus que se lembre dele. Não para salvá-lo, não para perdoá-lo, apenas para se lembrar. E o que Jesus responde? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não daqui a um ano, não depois de uma vida de penitência. Hoje, um ladrão no paraíso. Agora pense no que nós fazemos. Ficamos na igreja na Sexta-feira Santa e julgamos. Aquela mulher veio de calças. Aquele homem não se benze direito. Aquela família só aparece na Páscoa e agora está aqui. Nós julgamos. No exato dia em que Cristo perdoou um assassino com uma única palavra, nós julgamos uma pessoa pela aparência. São Teófano, recluso, dizia: não julgue, e você não receberá julgamento. Deus olha para o coração, mas nós insistimos em olhar para as roupas. A segunda coisa que é categoricamente proibida na Sexta-feira Santa é julgar. Quem quer que seja, pelo que quer que seja. Porque neste dia, o juiz do mundo está pendurado na cruz. E ele não julga, ele perdoa. E se nós neste dia julgamos, nós nos colocamos do outro lado da cruz. Não com ele, mas com aqueles que gritaram: crucifica-o. E aqui eu quero dizer algo que vai surpreender a muitos. O pecado da Sexta-feira Santa não é só o que fazemos com as mãos, é o que fazemos com a língua e, mais fundo ainda, o que fazemos com o coração. O apóstolo Tiago escreve: a língua também é um fogo, contamina todo o corpo
e inflama o curso da natureza. Você consegue imaginar? A língua inflama o curso da vida, não o punho, não a faca. A língua, na Sexta-feira Santa, o poder da palavra se multiplica. Sabe por quê? Porque nesse dia, o próprio Deus está em silêncio. Quando Pilatos interrogou Cristo, ele silenciou. Quando golpearam, ele silenciou. Quando cuspiram nele, ele silenciou. E neste silêncio divino, nossas palavras são ensurdecedoras. Reclamar neste dia é como gritar dentro da igreja durante a oração. Fofocar é como jogar lixo sobre um túmulo. Guardar mágoa de alguém é como cuspir na cruz. Estou falando de forma dura? Sim, porque nos acostumamos a pensar que pecado é apenas algo grande, matar, roubar, trair. Mas e a pequena reclamação? E a mágoa silenciosa que você carrega no peito por anos? E a irritação com o marido, com a esposa, com a sogra? Isso não é pecado? Santo Ambrósio de Optina dizia: onde há simplicidade, há uma centena de anjos. Onde há complicação, não há nenhum. Então, na Sexta-feira Santa, seja simples, fique em silêncio se não puder dizer algo bom. Tenha paciência se algo te irritar. Perdoe, mesmo que não te peçam perdão, porque ele perdoou aqueles que não apenas não pediram, mas que ainda estavam cravando os pregos. E aqui eu quero falar de algo que atormenta a muitos. Judas e Pedro, 2 discípulos, ambos traíram. Judas por 30 moedas de prata. Pedro, por medo, negando-o 3 vezes, mas o destino deles foi completamente diferente. Judas se enforcou. Pedro se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Por quê? Ambos erraram. Ambos abandonaram o Mestre na hora mais terrível. Qual é a diferença entre eles? Nós vamos falar sobre isso, porque nessa diferença está a resposta para uma pergunta que toca a cada um de nós. O que fazer quando você já pecou? Quando já é tarde demais? Mas antes, a terceira palavra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 19. Cristo vê sua mãe aos pés da cruz e ao lado dela o discípulo que ele amava e diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ele está morrendo e não pensa em si mesmo. Ele entrega sua mãe aos cuidados de outra pessoa, no meio de sua própria agonia. E nós? Na Sexta-feira Santa, nós nos lembramos das pessoas ao nosso redor? Nós ligamos para nossa mãe? Perguntamos como está aquela vizinha que vive sozinha? Pensamos em alguém que neste momento está sofrendo mais do que nós? A terceira proibição deste dia é o esquecimento do próximo, o mergulho em si mesmo, a ponto de o mundo ao redor deixar de existir. Cristo, na cruz, vê os outros, e nós, sentados no conforto de casa, não vemos ninguém além de nós mesmos. São Silvano Atonita dizia: rezar pelas pessoas é derramar sangue. É difícil, dói, mas essa é a oração da Sexta-feira Santa. Não por si mesmo, mas pelos outros, como ele. Mesmo em agonia, pelos outros. E agora? Nós nos aproximamos daquilo que eu prometi contar. Aquele pecado sobre o qual quase ninguém fala. Ele está perto, muito perto. Mas para que você o sinta de verdade, eu preciso lhe contar mais uma coisa. A quarta palavra. E esta, meus irmãos, é a mais terrível de todas. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Meu Deus, por que me desamparaste? Pense bem, este é o Filho de Deus, aquele que estava com o Pai desde o princípio dos tempos, e agora ele grita, por que me desamparaste? São Gregório Nazianzeno explicava que, neste momento, Cristo assume sobre si o nosso abandono, não o dele. O nosso, ele sente o que todo pecador sente ao virar as costas para Deus. O vazio, a escuridão, a solidão absoluta. Ele, que é a luz, mergulha na nossa escuridão por nós. E depois disso, eu posso lhes dizer o que prometi. O pecado mais terrível da Sexta-feira Santa. Estão prontos? Ele é simples, tão simples que você talvez até se decepcione, mas não se apresse. Este pecado
é a indiferença. Não é a raiva, não é o ódio, não é um crime terrível. A indiferença, o tanto faz, Cristo sofre e para você tanto faz. Deus morre por você e você simplesmente vive seu dia normal, não contra Deus, apenas passando ao lado dele, ao lado da cruz, ao lado do sofrimento, ao lado de tudo. Eu sei que alguém pode estar pensando: ah, mas isso é óbvio, indiferença é ruim. Onde está a novidade? A novidade está aqui. Lembre-se da parábola do juízo final. Em Mateus 25, Cristo diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para quem? Para assassinos, adúlteros, ladrões? Não, para aqueles que não fizeram nada. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Você está ouvindo? Não porque fizeram mal, mas porque não fizeram o bem. Pela indiferença, pelo tanto faz, pelo isso não é problema meu. E, na Sexta-feira Santa, este pecado se torna 1000 vezes mais pesado, porque neste dia toda a criação geme de dor e você se cala, não porque não tem forças, mas porque simplesmente não se importa. São Nicolau Velimirovitch escreveu: a indiferença é a forma mais silenciosa de crueldade. A mais silenciosa, sem gritos, sem golpes, sem sangue. Apenas o silêncio onde deveria haver compaixão. E sabe o que mais me impressiona? Quando Cristo estava na cruz, havia centenas de pessoas ao redor. Soldados, curiosos, passantes, o Evangelho diz. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças. Os que passavam, eles estavam indo para algum lugar. Tinham seus afazeres, suas preocupações, seus planos para a noite. E ali, um homem sendo executado. Grande coisa, pensaram. Quantos não são executados? E eles passaram ao lado de Deus. Literalmente, passaram ao lado de Deus. Nós fazemos a mesma coisa, todos os anos. Na Sexta-feira Santa, nós passamos ao lado dele e nem percebemos. São Serafim de Sarov dizia: adquira um espírito de paz e milhares ao seu redor serão salvos. Um espírito de paz não é indiferença, é um fogo interior, silencioso, mas real. E se na Sexta-feira Santa não há esse fogo em seu coração, pare, abra o Evangelho. Leia pelo menos o capítulo 27 de Mateus e permita-se sentir. Você talvez achasse que eu falaria de um pecado raro, complexo, mas ele é simples e é terrível justamente por sua simplicidade. Porque a indiferença não dói, você não sente que ela está em você. É como um veneno sem cheiro e sem sabor. Você não o nota, até que seja tarde demais. Mas espere, ainda não terminamos. Muitos de vocês agora devem estar pensando em outras coisas, nas superstições, naquilo que a avó dizia: na sexta-feira não pode costurar, senão você espeta o corpo de Cristo com agulha. Ou não pode cortar o cabelo, senão você corta o seu destino. Ou não pode plantar nada na terra, porque vai nascer morto. Diga com sinceridade, você também veio aqui para saber o que disso é verdade e o que não é. Certo? Eu vou lhe contar, e talvez o que você vai ouvir o surpreenda, porque a questão não é se é verdade ou superstição. A questão é de onde isso veio e o que está por trás. Mas primeiro, a quinta palavra de Cristo na cruz. Evangelho de João, capítulo 19. Tenho sede. Uma palavra. Deus que criou todos os rios e mares, que transformou água em vinho, diz: tenho sede. E o que as pessoas fazem? O Evangelho diz: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, pondo-a num esopo, lhe achegaram à boca. Vinagre, não água, vinagre. E é isto que eu quero que você guarde. Na Sexta-feira Santa, Deus tem sede. Ele não tem sede de água. Ele tem sede do nosso coração, da nossa atenção, da nossa compaixão. E o que nós lhe damos? Nós lhe damos o vinagre das nossas distrações. Ligamos a televisão, rolamos o feed do celular, rimos
conversamos sobre nada, preparamos uma grande refeição. Cristo diz: tenho sede, e nós lhe oferecemos vinagre. Não se pode, na Sexta-feira Santa, se encher de excessos. E isso não é só sobre comida. Embora o jejum rigoroso neste dia seja, claro, fundamental. É sobre tudo, sobre espetáculos, conversas vazias, risadas sem motivo. Santo Efrém, o sírio, escreveu: no dia em que o Senhor está na cruz, que toda a carne humana emudeça e permaneça com temor e tremor. Com temor e tremor, não com o celular na mão. E agora sobre as superstições. Eu prometi e vou cumprir. Nossas avós diziam: não costure, não corte o cabelo, não plante, não lave. De onde vem isso? Vou ser direto. Isso não vem da Bíblia. Nas Sagradas Escrituras não há uma palavra sobre lavar roupa ou costurar. Mas isso significa que nossas avós estavam erradas? Não. Elas não estavam erradas. Mas é preciso entender isso da forma correta. Por trás de cada uma dessas crenças populares existe o mesmo princípio espiritual. Na Sexta-feira Santa, a vida para. Não é você quem decide o que fazer. Este dia já está ocupado. Ele pertence inteiramente a Deus. E quando a avó diz: não costure, senão você espeta o corpo de Cristo, ela está falando de forma figurada, mas o sentido está correto. Qualquer tarefa comum neste dia é uma atenção roubada de Deus. Você está costurando e ele naquele momento está morrendo. Você está cortando o cabelo e nele naquele momento estão cravando uma coroa de espinhos. Entende? As superstições são a linguagem popular para verdades espirituais, como as parábolas de Cristo. Ele também não falava em linguagem teológica. Ele falava de semeadores, de ovelhas, de vinhas, porque as pessoas entendiam melhor assim. E nossas avós falavam a língua que conheciam, e na essência estavam certas, mas há uma superstição que é perigosa. Na sexta-feira, não se pode dar nada de casa, senão você entrega a sua sorte. Isso é pura superstição, porque é justamente na sexta-feira que se deve dar. É na sexta-feira que se deve sacrificar. É na sexta-feira, o dia em que Deus entregou o Filho, que nós devemos entregar. Não acumular, não esconder, entregar. E aqui chegamos à sexta palavra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 19. Está consumado, tudo está pronto, o fim. Parece que não há mais o que discutir. Está consumado e ponto final. Mas não é um ponto final, porque por trás dessa palavra se esconde algo a que não prestamos atenção. Está consumado não é o fim da história, é o fim do sacrifício. O preço foi pago por completo, até a última gota de sangue. E aqui eu quero que você se lembre de Judas, 30 moedas de prata. Esse foi o preço pelo qual ele vendeu o mestre. Depois Judas se arrependeu. Ele foi até os sacerdotes e jogou as moedas no templo, mas era tarde demais. O remorso sem arrependimento é vazio. Ele se enforcou. E na Sexta-feira Santa há uma proibição da qual pouco se fala. Neste dia não se deve pensar em dinheiro, não se deve negociar, não se deve calcular lucros, não se deve comprar nada por prazer, porque cada moeda neste dia nos lembra daquelas 30, da traição por lucro, da possibilidade de trocar Deus por metal. São João Clímaco dizia: o amor ao dinheiro é idolatria. Na Sexta-feira Santa, quando Deus verdadeiro morre na cruz, adorar o ídolo do dinheiro é mais terrível do que parece. Mas sabe o que é impressionante? Judas se arrependeu. Ele sentiu remorso pelo que fez. Jogou o dinheiro fora. Ele sofreu. E mesmo assim, se perdeu. E Pedro, que também traiu, foi salvo. Por quê? Qual é a diferença? Estamos perto da resposta. Mas primeiro, preciso lhe dizer o que acontece quando fazemos as coisas certas neste dia. Porque a Sexta-feira Santa não é só sobre proibições, é também uma porta. Nós falamos tanto sobre o que não se pode fazer, mas a Sexta-feira Santa não é uma lista de regras, não é uma prisão, é um convite.
Deus te convida a estar ao lado dele em sua hora mais difícil. Não porque ele precise da sua ajuda, mas porque você precisa da dele. O que fazer neste dia? Primeiro, se puder, participe das cerimônias em sua igreja. A leitura da paixão, a adoração da cruz. São momentos em que você não apenas ouve, mas vive a história. Segundo, a adoração da imagem do Senhor morto. É o momento da despedida. O momento em que você se coloca diante do corpo de Deus e entende: Ele fez isso por mim, pessoalmente, não pela humanidade abstrata, por você com o seu nome nos lábios. Terceiro, a oração. Uma oração silenciosa, em casa, a leitura de um salmo. Não é preciso passar o dia inteiro de joelhos, mas reserve ao menos meia hora para estar a sós com Ele. Simplesmente abra o Evangelho e leia, sem pressa, sem o celular por perto, sem barulho de fundo. Um grande homem de fé, Serafim de Viritsa, já idoso e doente, na Sexta-feira Santa, se ajoelhava diante de uma imagem sagrada e rezava por horas, com suas pernas inchadas e doloridas, porque ele entendia: se ele por mim esteve na cruz, eu por ele posso suportar a dor nos meus joelhos. E agora, o que vocês esperavam? Judas e Pedro, 2 traidores, uma noite, destinos eternos diferentes. Veja bem, Judas traiu por dinheiro. Percebeu o que tinha feito? Foi até os sacerdotes, jogou as moedas e disse: pequei, traindo sangue inocente. E saiu, e se enforcou. Pedro negou por medo. 3 vezes disse: não conheço este homem. E então o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus havia predito, e saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Aqui está a diferença. Judas sentiu remorso e se afastou de Deus. Pedro chorou e voltou para Deus. Remorso é quando você se sente mal pelo que fez. Arrependimento é quando você dá meia volta e caminha de volta. Judas sentiu remorso. Pedro se arrependeu. São João Crisóstomo dizia: o importante não é que você caiu, mas que você se levantou. Judas não se levantou. Ele decidiu que seu pecado era imperdoável, que tinha ido longe demais, que não havia caminho de volta. E este foi seu verdadeiro pecado, não a traição. O desespero, ele não acreditou na misericórdia de Deus. Aquele mesmo Deus que disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, teria perdoado Judas, se Judas tivesse voltado, se tivesse chorado, se tivesse dito: Senhor, eu não sou digno, mas tem piedade de mim. E na Sexta-feira Santa isso é especialmente importante. Se você carrega um pecado, qualquer pecado, por mais pesado que seja, não seja como Judas, seja como Pedro. Chore, mas não se afaste. Dê meia volta. Deus está esperando. Ele sempre espera. Mesmo na cruz, Ele espera. E então, a última e 7ª palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A última coisa que Cristo diz antes de morrer não é um grito de dor, nem uma acusação. É confiança. Confiança absoluta e total no Pai. Nas tuas mãos. É como uma criança que cai e sabe que o pai vai segurá-la. E nesta palavra está a última proibição da Sexta-feira Santa. Não se pode desesperar. Não se pode perder a esperança. Não se pode pensar que tudo está acabado. Porque mesmo quando Deus morre, Ele diz: nas tuas mãos. Ele sabe que a morte não é o fim. Vamos rezar. Agora mesmo, em silêncio, dentro do seu coração, junto comigo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, crucificado por nossos pecados, lembra-te de nós, pecadores, em teu reino. Ensina-nos a não passar ao largo da tua cruz. Ensina-nos a chorar, não de pena de nós mesmos, mas de amor por ti. Dá-nos o coração de Pedro e não o coração de Judas. E quando a escuridão se adensar ao nosso redor, dá-nos a força para dizer contigo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. Mas, meus irmãos e irmãs, ainda não terminamos, porque eu prometi contar o que acontece na noite de sexta para sábado, quando Cristo desce à mansão dos mortos. E quando vocês ouvirem isso,
Entenderão por que aquele sábio homem de Deus me disse aquelas palavras 30 anos atrás, à noite de sexta para sábado. O corpo de Cristo jaz no sepulcro. Os discípulos, apavorados, desesperados, trancados a portas fechadas. As mulheres choram. O mundo parou. Deus está morto. Mas isso é o que as pessoas pensam. Enquanto isso, naquele exato momento, algo inimaginável está acontecendo. Cristo desce à mansão dos mortos. Com sua alma, ele desce ao abismo. Não como um prisioneiro, como um vencedor. Ele vai até aqueles que morreram antes dele. Adão e Eva, os profetas, os justos do Antigo Testamento, que por milênios esperaram naquela prisão. Existe um texto cristão antigo que descreve como Cristo entra no inferno e o inferno treme. As portas do inferno são estilhaçadas, as correntes se partem, a escuridão recua. E Adão, o primeiro homem, através de quem o pecado entrou no mundo, levanta a cabeça e vê a luz pela primeira vez em milhares de anos. Você entende o que isso significa? Significa que naquela noite, quando o mundo inteiro pensa que tudo acabou, Deus está arrombando a morte por dentro. Ele não contorna a morte, não a evita, ele entra nela e a destrói. Santo Epifânio de Chipre escreveu, como se fosse Cristo falando: Eu sou o teu Deus, que por ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que permaneças prisioneiro do inferno. Levanta-te dos mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, tu que dormes. Isso também é dirigido a nós, não apenas a Adão, a cada um de nós que dorme, que é indiferente, que passa ao lado, que vive como se Deus não existisse. E agora? Agora eu posso responder à pergunta do início. O que aquele homem de Deus quis dizer quando falou: se perdem não os que trabalham, mas os que não entendem o que acontece nesse dia. Por 30 anos eu pensei nessas palavras, e foi isto que eu entendi. Ele não estava falando sobre trabalho ou superstições. Ele queria dizer o seguinte: na Sexta-feira Santa, Deus faz a coisa mais grandiosa que já foi feita em todo o universo. Ele entrega seu filho à morte por você, pessoalmente por você. E se você neste dia não entende o que está acontecendo, você perde o momento para o qual foi criado. Você perde a sua própria salvação. Não se perdem aqueles que lavaram uma camisa. Deus não é mesquinho. Ele não vai te castigar por lavar roupa. Perdem-se aqueles que viveram este dia como um dia vazio, um dia de ninguém. Aqueles por quem Deus passou e eles não notaram. Aqueles que dormiam quando deveriam estar acordados. Como os discípulos no Getsêmani, Cristo pediu: fiquem aqui e vigiem comigo. E eles dormiram. 3 vezes dormiram. Isto é o que é assustador. Não quebrar uma regra, mas o sono da alma. Quando Deus está ao seu lado e você está dormindo, meus irmãos e irmãs, eu lhes falei hoje sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. E cada uma delas não é apenas uma citação do Evangelho, é um chamado vivo para você pessoalmente agora mesmo. Ele diz: perdoa-lhes, e te pede para perdoar. Ele diz: hoje estarás no paraíso, e te pede para não julgar. Ele cuida de sua mãe e te pede para cuidar do seu próximo. Ele grita: por que me desamparaste? E te pede para não ser indiferente. Ele diz: tenho sede, e te pede para não lhe dar o vinagre das distrações. Ele diz: está consumado, e te pede para não vender-lo pelas moedas da vaidade. Ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, e te pede para nunca se desesperar. A Sexta-feira Santa não é o dia da morte. É o dia em que o amor provou que é mais forte que a morte. A cruz não é o fim. A cruz é a ponte entre nós e Deus, entre o pecado e o perdão, entre o inferno e o paraíso. Aquele véu do qual falamos no início se rasgou para que pudéssemos passar. E do outro lado dele há uma luz, a luz da Páscoa, a luz da ressurreição, mas essa luz não chega automaticamente. Ela chega para aqueles que vigiaram, que choraram, que permaneceram aos pés da cruz e não passaram ao lado, para aqueles que, como Pedro, caíram, mas se levantaram, para aqueles que disseram: Senhor,
lembra-te de mim. E ouviram em resposta: hoje estarás comigo. Vamos rezar juntos uma última vez. A vossa cruz nos prostramos, Senhor, e glorificamos a vossa santa ressurreição. Senhor, vós nos vedes, conheceis nossos pecados, e mesmo assim nos amais, conheceis nossa indiferença, e mesmo assim nos esperais. Conheceis nossa fraqueza, e mesmo assim não virais o rosto. Dai-nos, Senhor, a graça de viver esta Sexta-feira Santa não com medo, mas com amor, não na correria, mas no silêncio diante da vossa cruz. Não no desespero, mas na esperança da vossa ressurreição. Santa Mãe de Deus, que estivestes de pé junto à cruz do vosso Filho, rogai por nós, pecadores. Amém. Que Deus os guarde, meus irmãos e minhas irmãs. Tenham uma santa sexta-feira. E lembrem-se, depois da sexta-feira, sempre vem o domingo.